Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar a palavra, eu gostaria de falar com os irmãos o seguinte. Os irmãos vão estranhar um pouco que a linguagem desse novo hinário, muitos hinos foi alterado, bastante mesmo, certo? Então é bom os irmãos atentos, porque tem estrofe praticamente toda. Eu estive olhando ele e tem isso aí. Eu creio que a intenção dos irmãos foi aperfeiçoar a linguagem, certo? Então, os irmãos às vezes cantam, quando a gente observa a letra, está bem diferente. Mas Jesus é o Senhor, irmão. Tudo é para a honra e glória do Senhor, tá? Ontem nós estávamos falando sobre os aspectos reinantes, né, de Deus que aparecem em José. Mas para nós chegarmos nisso, nós fizemos um apanhado da vontade de Deus. Não sei se os irmãos leram, o irmão citou a questão, acho que foi na quarta-feira, sobre Deus dispensando, falando com o homem, domínio. Aqueles versículos de Gênesis, capítulo 1, 26 em diante, para aquele homem ter domínio. Mas o homem ter fracassado, de acordo com a vontade inicial do Senhor, aí Deus teve um trabalho de restaurar esse homem. Só que para restaurar esse homem é complicado, porque o homem é complicado. Depois que foi introduzido na pessoa do homem o pecado, a desobediência à palavra de Deus, então houve um labor muito grande. Deus precisou ir lá chamar Abraão, depois passar para o filho dele e para o neto, né? Então, e aí por isso que sempre Deus ciclou Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. E esses homens carregaram algumas características que era cumprir a vontade de Deus. Quando não cumpria, Deus vinha e falava com eles, para que eles chegassem a um determinado ponto que Deus queria. Então, quando nós chegamos no capítulo 37, que nós lemos ontem, o versículo 2 e 3, vamos rememorar aqui, né? Senhor Jesus. O versículo 2, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos, né? Com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então José já tinha um conhecimento através do que seu pai havia passado, através do que já havia acontecido na vida deles, do Abraão, Isaac e Jacó. Ele sabia o que seria um comportamento de acordo com a vontade de Deus, porque Deus falava com os três, certo? Então ele é uma pessoa que teve um aprendizado e ele vivenciava isso. Mas os irmãos dele não tinham essa condição, ou não vivia dessa maneira. Por não viver dessa maneira, o que acontecia? José sabia e falava: pai, não tem jeito, irmãos estão tudo fazendo coisas indevidas, coisas que não te agradam, coisas que não agradam a Deus. Não sei como é aquela linguagem, mas ele trazia notícias do que os irmãos dele, más notícias, né? Más notícias. Quer dizer, não era notícia boa. O que eles estavam fazendo? Então, por esse motivo, aqui tem alguma coisa que nós precisamos de atentar para elas. Veja só. Toda palavra que veio de Deus até nós precisamos pegar que Deus tem uma vontade de chegar até o homem e conviver com esse homem. Mas José, por exemplo, nós não vemos em nenhum lugar, não vi, se os irmãos viram, me falam, em algum lugar que o José, Deus falou com ele: José, não faça isso, não tenha. Ele já tinha essa vida de não agir de uma certa forma, de acordo com a vontade de Deus. Então Deus era alguém que sustentava José tudo que queria. A gente viu ele fala que ele reclamava, ele ficava apavorado quando os irmãos dele estavam querendo negociar ele ou vender ele, prendeu ele naquelas cisternas. Mas ele não viu ele reclamando de nada, e nem fala que ele chamou pelo Senhor.
Na verdade, o que ele tinha dentro dele já era alguma coisa plantada por Deus. Nós não sabemos, irmãos. Eu não sei o que Deus plantou em cada um de nós. Mas eu só sei o seguinte: se você veio até aqui, você está aqui, é porque alguma coisa de Deus foi colocada em você. Nós não podemos nunca pensar que o que nós temos ouvido até hoje, José foi aquele que ouviu 3 pessoas, além de outras coisas que ele viu, ele tinha aquela história dentro dele e ele vivia aquilo. Por isso que ele foi vendido. E ele vendido, ele só tinha um dom. Qual que era o dom que José tinha? Qual que era o dom que José tinha? Que Deus falava com ele? Adivinhar sonhos. Ele sabia, ele interpretava sonhos. Deus falou com ele, falou: isso eu tenho. Exatamente esse dom que José usou, que salvou ele, a família dele e uma nação. Foi ou não foi? Foi um dom que José teve. Às vezes nós queremos ter tantos dons, mas Deus quer te dar um dom para salvar você, sua família e um povo. Tá certo, irmão? Mas por que Deus fez isso? Porque ele já era uma pessoa que ele aprendeu, ele vivenciava aquilo que os ancestrais dele tinham falado. Os ancestrais dele tinham mostrado para ele. Então, quando nós olhamos esses versículos que mostra, vamos ver o versículo, capítulo 35, acho que o versículo 11, deixa eu ver se é esse mesmo, 35, 11. Aqui ele está falando para, acho que é Isaac que ele está falando para, assim, disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica, uma nação, Amo de ti. Aqui o Senhor estava falando a terra que dei a Abraão. Vê o versículo 12. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou-te a ti e depois de ti a tua descendência. Então o que Deus prometeu para alguém antes de nós, está chegando até nós, irmãos. Está chegando até nós. Aqui maior que eu às vezes vejo em nós é o seguinte: nós não queremos esperar Deus fazer as coisas. Nós podemos fazer igual Jacó fez, que é antecipar as coisas. Deus falou que ele ia governar, mas aí ele criou um artifício para fazer aquilo. Jacó sofreu todos aqueles problemas que ele enfrentou lá. Exatamente, ele queria fazer alguma coisa que Deus tinha prometido, mas ele quis fazer do jeito dele. Muitas vezes nós erramos porque queremos fazer do nosso jeito. Deus prometeu que ele edifica a igreja dele, nós queremos edificar a igreja do nosso jeito. A igreja é Deus que edifica, não é que ele falou? Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha. Mas às vezes eu acho que a igreja é minha. Ou você acha que a igreja é sua? A igreja é do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo, Jesus. Então aqui nós começamos a perceber que existe alguma coisa que tem na história do povo de Israel que chegou até nós. E essas coisas que chegou até nós é para nós vivenciarmos o que Deus plantou em nós, irmão. O que Deus colocou. Eu não vou dar conta para o Cristiano, para o Neiva, para o Gleice, para ninguém, nenhuma de vocês. Mas vocês vão dar aquilo que Deus colocou em você. Eu não sei a medida, e nem quero saber quanto Deus colocou em vocês. Eu tenho que saber quanto Deus colocou em mim. Muitas vezes você está caminhando na palavra, alguma coisa te fala, mas você deixa para depois. Muitas vezes nós queremos ouvir alguma coisa, deixar para depois, né? Ó Senhor Jesus. José, quando ele estava nesses conflitos dele, da vida dele, lá que ele foi vendido, estava todo, ele foi escravo, e ele fazia tudo que era confiado a ele. Aí tem uma... Nós não sabemos. Alguma coisa que foi confiada a nós, vamos fazer. Não vamos discutir
está certo, está errado, está fora. Não, foi confiado a você, faz. Porque ele foi vendido como escravo lá na casa do Potifar, né? Em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento ele reclamou. Você não vê ele reclamando em momento nenhum. Mas por que ele não reclama? Até mesmo as situações que ele enfrentou, vão prender ele porque ele fez uma coisa. Eu não fiz. Ele não fala. A gente não vê ele se defendendo. Vocês viram alguma vez ele se defendendo? Eu não vi. Não tem uma narrativa aqui mostrando que José se defendeu. Ele simplesmente se pôs a servir. Não é isso? Ele se pôs a servir. E quando ele começou a servir, numa casa de alguém que falou que ele tinha feito alguma coisa indevida, ele continuava servindo, e ele fugindo para não fazer coisa errada, foi condenado porque fugiu. Você vê como é que é as coisas? Foi condenado porque fugiu. Se ele tivesse ficado, não teria sido condenado, teria? Creio que não. Mas ele fugindo, alguém falou, não, ele fugiu. Você percebe como é que as coisas são interessantes? Quando você evita de fazer uma coisa ruim, você é condenado. Uma coisa ruim não para você, mas é uma coisa ruim para a sua consciência. Para a sua consciência. Vocês querem um exemplo? Muitas vezes nós temos aquela atitude assim. Não vamos falar. Vamos torcer um pouco, é verdade? Para não dar errado para nós? Não é isso? Vamos torcer um pouquinho. Vamos torcer um pouquinho. Não vamos falar totalmente a verdade, mas vamos ocultar uma parte dessa verdade. Você oculta, você acha que está mentindo ou está falando a verdade? Está mentindo. Mas você, num determinado momento, você precisa de falar alguma coisa para não expor. Vamos dar um exemplo. Quando Samuel foi ungir Davi, Deus tinha mandado ele ungir, não tinha? E o que ele falou com o Senhor? Senhor, se eu for ungir lá, se eu falar que eu vou ungir um rei, ele vai me pegar, vai mandar me matar. Vai mandar me matar. E quando ele fala isso, o que acontece? Ele chegando lá na casa, ele falou assim, não fala que você vai ungir. Fala que você vai lá sacrificar. O Senhor fala que você vai sacrificar. De uma certa forma, ele foi lá para fazer alguma coisa que Deus chamou. Deus falou para ele não falar. Ele mentiu. E agora? E agora? Deus orientou ele, não orientou? Foi isso que Deus falou com ele? Foi ou não foi? Você lembra disso? Deus falou, vai lá porque você vai sacrificar. Então tem coisas que nós precisamos avaliar diante do Senhor, que é para o Senhor. Dizer a verdade é uma coisa, dizer toda a verdade é outra coisa. Existe um princípio que alguém fala assim, você fez isso? Você acha que eu fiz? Você fala, acho. Eu falei, então fiz. Você falou verdade ou mentira? E aí, o que você acha? Se eu chegar perto do Cristiano e falar assim, Júlio, você ficou com a minha caneta. Eu falo, não, Cristiano, não fiquei. Eu vou discutir. Você acha que eu peguei? Ou você pegou minha caneta, não pegou? Você acha que eu peguei? Pegou ou não pegou? Aí, se ele falar, eu acho que você pegou. Eu falo, então, eu não vou discutir. Opinião, irmão, é coisa que a pessoa não deve entrar nisso aí. Ó Senhor Jesus. Até mesmo a questão da palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus. Mas aí vamos voltar no que José fazia. José fazia tudo isso. Além de Deus estar com ele, ele tinha o dom de interpretar sonho. Ele tinha o dom de interpretar sonho. Agora sabemos que nós precisamos crer, como diz a Escritura. Jesus, quando encontrou com aquela mulher samaritana, ele chegou e falou assim, se você beber da água que eu te der, a água vai tornar em você uma fonte a jorrar para vida. O
que o Senhor estava falando com ela? Você precisa beber. Quando você bebe, quando você toma aquilo que eu dou, em você isso tem uma maneira de crescer, uma maneira de avançar. E isso vai tornar em você uma fonte que jorra para a vida eterna. E logo na frente, ele chegou a dizer uma outra coisa muito interessante. Quando ele disse, quem crê em mim, olha, aí já mudou bastante. Quem crê em mim, aí ele falou de beber, e agora ele fala de quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, rios de água. Você vai expandir. Agora, José creu no que os ancestrais dele tinham feito? Creu, não creu? Tem que ter crido, não teu? Ele falou que os pais dele falaram daquele jeito, tem um termo aqui, ele fala, o que Deus prometeu para os meus pais, ele prometeu, então ele vai garantir isso. Ó Senhor Jesus. Então, essa fé, essa maneira que José foi conduzido, ele foi conduzido exatamente porque as coisas estavam dentro dele. Irmão, você pode ouvir o melhor irmão, a melhor palavra de qualquer irmão, pode ouvir, mas se essa palavra não estiver dentro de você, você simplesmente é um bom ouvinte. E você daqui a pouquinho perdeu a essência daquela palavra. Perdeu isso. Agora, o que acontece? Por que José teve muito sucesso? Por causa dessa palavra que os ancestrais dele deixou como um aprendizado para ele. Hoje, as pessoas, por exemplo, eu fui criado no meio evangélico. Mas vocês pensam que eu fazia o que eles falavam para mim? Eu não. Eu tinha minhas atitudes indesejáveis. Minha maneira de pensar. Eu só vim conhecer o Senhor. Agora vocês imaginem. Foi quando eu voltei para Belo Horizonte. Morei em São Paulo. Morava ao lado da estância. Tive um imóvel ao lado da estância. Nunca me interessou por nada lá. Mas eu vim conhecer o Senhor aqui. Teve irmão daqui, de Belo Horizonte, que estava trabalhando na estância, e alguém ia lá prestar serviço para a estância, e ninguém estava na estância mesmo, ele falando com os irmãos, e esse irmão foi lá e pregou o evangelho para ele, falou, mas ninguém nunca falou comigo do evangelho aqui, dentro da estância, irmão. Aí estava lá na estância, ninguém nunca falou comigo do evangelho. Quando José interpretou o sonho daqueles dois varões que estavam com ele lá, a única reclamação que o José falou com ele foi isso: você vai ser recuperado, você vai lá para trabalhar com o rei. Quando você chegar lá, você faz o quê? Lembra de mim. Mas lembrar dele, agora eu pergunto para os irmãos, se ele chegasse lá e falar, eu conheci um cara lá que interpretou meu sonho, que tá assim, por que ele não fez isso? Isso não resolveria o problema. Não resolveria. Eu chego aqui, eu vou contar, olha, eu conheço determinadas coisas que é desse jeito e tal, isso resolve alguma coisa? Não. As coisas precisam de estar dentro de você e você agir daquele jeito. Aí ele chegava lá, ele chegou lá e falou, você lembra? Por que ele não lembrou logo depois que ele foi lá? Será que o José reclamou disso? Passou um tempo, não passou? Acho que 2 anos, não foi? Não lembro o tempo, mas foi 2 anos, parece, né? Ele ficou lá, aí o rei tem um sonho. O rei tem um sonho e chama aquelas pessoas que adivinhavam sonho lá. E por procurar adivinhar o sonho, as pessoas falavam, conta nós, dá uma pista para nós interpretar seu sonho. Eu já li alguns livros de interpretação de sonho. Mas o cara dá uma pista para você interpretar o sonho. Dá uma pista. Eu sei interpretar sonho também. Com essas pistas que os outros dão, dá para interpretar. Mas o sonho que o José interpretava, que os outros queriam interpretar para os magos, os sábios lá, eles pediam uma pista para ele interpretar o sonho. Mas ele falou assim, não,
Não vou dar pista, vocês têm que saber. Olha como é que a situação é criada para Deus resolver. A situação é criada para Deus resolver com o seu dom. Não foi? Não. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou matar todos esses sábios aqui. Pegar todo mundo e matar. Não foi que ele falou? Vou matar todo mundo. Aí você, não precisa fazer isso não. Fala com o rei que a gente pode ir lá interpretar o sonho dele. Aí chamaram José. Imagina como é que deveria estar o José nessa ocasião. Todo atrapalhado. Se tivesse barba, todo, né? Cuidado, prisioneiro. Na prisão. Aí chama o José. Naquela situação. Irmãos, vamos pensar que o Senhor está te chamando você para fazer alguma coisa para Ele. Não tente avançar antes da hora. Deixa o Senhor chegar em você. Aí, chega lá, perto do rei. Ele falou, você interpreta sonho e tal. E falou com ele, não, Deus que dá esse dom para a gente interpretar. E ele fala com o rei. E quando ele fala com o rei entende que é a verdade, é aquilo mesmo, que ele falou que o rei tinha sonhado. O rei não pediu pista para o rei. Pediu nada. Não tentou camuflar nada. Aí ele falou com ele, falou assim, ó, é bom o senhor arrumar, olha bem, irmão, o que é isso? É bom você arrumar alguém para tomar conta disso aqui, porque alguém que... Não tem ninguém nessa terra melhor do que você que Deus fala com ele. Deus é com ele. Irmão, quantas vezes nós estamos conversando com alguém e as pessoas têm aquele... Uma vez eu entrei o pessoal me convidou para entrar num local de reunião deles. O rapaz falou assim comigo, olha, esse local foi abençoado que você entrou aqui, eu nunca mais voltei lá. Falei, abençoado porque eu fui lá? Que isso? Que ideia é essa? Que ideia é essa? Abençoado porque eu entrei no local? Eu sempre passei para ele, ô irmão, tudo bem? Mas... Não, irmão, você... Não, irmão. Pensa que é o líder lá, o lugar foi abençoado que você entrou aqui. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O problema maior nosso, irmão, é citado que Samuel foi ungir Davi, não foi? Mas quando ele chega lá, o Senhor já tinha avisado para ele, não olha para a aparência. Nós gostamos de olhar para a aparência, pela postura, pela ousadia, intrepidez. Nós gostamos de usar para isso? Claro que gostamos. Mas o Senhor falou com ele, não olha para a aparência. Aí o Jessé apresenta os filhos dele, os mais importantes que ele achava, né? É esse. Não, é esse. Porque tinha aqueles que eram importantes. Irmão, olha a história do Davi. Nós estamos falando de Davi, Jessé, José, Davi. Olha bem, Davi foi o último a ser apresentado. Não porque ele estava lá. Ele estava fazendo o quê? Davi estava cuidando do rebanho. Davi estava cuidando do rebanho. E quando ele está cuidando do rebanho, aí fala, você acabou seus filhos? Não acabou meus filhos, não. Aí ele volta e fala assim, ó, é esse aí que foi ungido. Aí ungiu ele, o Davi. E o Davi ficou, agora eu sou o rei, eu fui ungido. Fez isso? O que ele fez? O que o Davi fez, irmãos? Ninguém sabe aqui o que o Davi foi fazer. Ele continuou fazendo o que fazia. E quem tirou ele de lá? Quem mandou tirar ele de lá? Você lembra, irmão, disso? Quem tirou ele lá daquele lugar? Foi o próprio rei Saul. Quem tirou José da cadeia? Foi o próprio rei. Não foi? Vê o paralelo das coisas?
Quem tirou Davi de lá foi o próprio rei. Falei, não, eu estou com um problema, tem um negócio que está me atormentando aqui. Só música que me tira dessa agonia. Aí chamou o Davi. Aí o Davi chega lá, mas mesmo assim, o Saul queria matar ele. Era coisa maligna. Queria matar ele. E ele ficou esperto, né? Não dava trégua para isso acontecer. E quis matar ele. Davi era uma pessoa que era desprezado pela própria família, pelos próprios pais. E nós queremos ser importante? Às vezes na igreja nós queremos ser importante, né? Queremos ser o primeiro, nós queremos ser visto, certo? Mas quem coloca nós aqui? Quem chamou nós para a igreja? Se for o Senhor, irmão, fica preocupado. Não fica preocupado não, porque o Senhor vai tirar você lá da casa de Labão. Ele vai trazer você de volta. Até mudar seu nome completamente. Chamava Jacó, né? Você vai chamar o quê? Israel. Vai mudar seu nome. Senhor Jesus. Então, isso aqui mostra que Davi, alguém que foi chamado por Deus. Deus falou assim, achei um homem segundo o meu coração. Deus tinha coração, irmão. Deus tinha coração. Olha, Deus tinha coração. Então, eu achei alguém segundo uma pessoa que tem o meu coração. Senhor Jesus, seus pais, as pessoas que estavam na frente, sempre pensavam que ele nem considerava ele. Ele só servia para tomar conta de ovelha. Só servia para isso. Olha que situação interessante, irmão. Quando nós olhamos para as pessoas, vemos as situações, vemos a aparência exterior, isso nos atrapalha em muito servir ao Senhor. Nos atrapalha em muito servir ao Senhor. Por isso que o Senhor quer a nossa história, irmão. Senhor Jesus. Vocês conseguem ver um paralelo entre Davi e José? José estava preso e foi chamado pelo rei. Davi estava trabalhando, cuidando, também não era considerado como nada, era simplesmente bom para tomar conta das ovelhas. E foi chamado pelo Senhor. José também foi alguém achado pelo Senhor. Não é uma coisa muito interessante isso aí? Senhor Jesus, o comportamento de ambos parece que tinha a mesma história. Senhor Jesus, a função nossa não é identificar aquilo que nós achamos importante, mas é o que Deus identifica como importante para Ele. Mas eu às vezes dou muita atenção para outras coisas que não é a vontade do Senhor. Eu fico encabulado com tanta coisa, menos a vontade do Senhor, menos a palavra do Senhor. Mas tudo me chama a atenção, menos a palavra do Senhor. Eu tenho muitas coisas, que às vezes eu vejo ou pesquiso, né, para ver diante da Bíblia e da palavra, algumas coisas que eu consigo ver, eu falo assim, gente, isso aqui tem coisas que não dá para a gente ver dessa maneira. Igual eu falei com os irmãos, esse cenário, tem muitos estrofes, muitas palavras que foi mudada. Agora, foi mudada porque a pessoa achou que melhora ou porque ela sentiu melhor com aquilo? Não sei. Também não sei não, irmão. Não sei. Só a pessoa que sabe. É a intenção, exatamente. Por isso que existem várias Bíblias, e cada Bíblia, se você ler o mesmo versículo, ela tem uma palavra diferente, porque é de acordo com o que a pessoa fala. Tem a mesma coisa, irmão. Senhor Jesus. Agora, irmão, vamos nos encorajar. O Senhor fez tudo isso, e hoje, nos nossos dias, o que o Senhor fez para nós, sem de tudo isso que nós ouvimos de José, de Jacó,
de Abraão, transcende tudo. Porque o que Deus quer hoje é Ele morar em cada um de nós. E Ele morando em cada um de nós, Ele vai agir no seu corpo, nas suas atitudes, na sua maneira de ser, no seu amor pelos irmãos. Ele é que vai fazer isso. Por isso que quando a Bíblia fala, nós lemos o versículo ontem e vamos repetir ele hoje. O último versículo que nós lembramos ontem. Quem lembra? Quem estava aqui? Quem lembra? Quem lembra? Hebreus. Senhor Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual bem fez o universo. Veja que coisa interessante. Se Deus falou pelos profetas, e agiu, como é que ele falou aqui, ó? Muitas vezes e de muitas maneiras. Cada profeta, Deus falava de um jeito, Deus agia de um jeito, Deus fez tudo de um jeito dele. E nesses últimos dias ele fala pelo... E o que é o Filho hoje para nós? O Espírito... Vamos voltar lá em João 7. Em João 7, aqui mostra exatamente o que nós estamos falando. Aqui no 37 fala no último dia. O último dia que o Senhor estava para comemorar aquela festa que eles faziam. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto, ele disse ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito que naquele momento não fora dado, porque o Senhor não havia sido glorificado. Agora o Senhor foi glorificado. Então nós podemos receber esse Espírito, ou recebemos esse Espírito. E se nós recebemos esse Espírito, o que acontece conosco? Tem que fluir água viva. Água viva. Irmão, tudo que Hebreus falou, que ele falou de muitas maneiras, de muitos jeitos, pelos profetas, de várias maneiras, Deus mostrava física, palavra, tudo para os profetas. Não conseguiu cumprir o propósito de Deus. Aí Cristo veio como o Espírito para se colocar dentro de nós. Agora eu pergunto para os irmãos, nós teríamos alguma desculpa para dizer que nós não conseguimos entender? O que o Senhor fala? Você tem que ser grande conhecedor? Você tem que ser um grande sabedor? Fazer muita... Agir de muitas maneiras? Não. Em Hebreus 11. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vocês entenderam bem esse versículo? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe dos que o buscam. Aqui está se referindo à fé, ao você viver pelo que você creu, viver por aquilo que Deus falou com você. Sem isso é impossível você agradar a Deus. Agora,
Às vezes nós achamos que precisamos fazer alguma coisa para agradar a Deus. Precisa. Se você acha, irmão, pode continuar achando. Eu não vou falar que você está, não. Mas um dia Deus pode mostrar para nós que nós não precisamos fazer nada. Deus se agradou de nós. Deus se agradou de José naquela situação. Deus se agradou de Davi naquela situação. E Deus se agradou de mim também na minha situação. E de você também. De todos nós. Por isso que Deus quer que nós vivamos pela palavra dele. Jesus é o Senhor.